a genialidade do Kardec de lidar com isso é algo assim, que tem que ser respeitado e é impressionante. O magnetismo animal, o que é mais interessante, esse magnetismo animal, ele é anterior ao magnetismo material, mas não ainda com esse nome. Né? Se a gente pegar no livro do Gabriel Delany, Religião e Filosofia, ele vai comentando: os magos da Caldeia, os brâmines da Índia, curavam pelo olhar, eles induziam o sono. Né? Os egípcios, né, que no fundo fazem da religião dela, dos egípcios, uma espécie de variante da religião hindu, né, eles aplicavam passes, tinha um processo de imposição de mão, que é o passe que a gente chama eventualmente de passe magnético, que é uma transferência de fluido. Heródoto comenta lá dos remédios que os hierofrantes descobriam em sonho. Diodoro de Sicília falava dos doentes que eram adormecidos pelo sacerdote, levados a outro lugar, entravam num processo de crise e entendiam quais os remédios, qual o tratamento deveria reconduzir ele ao estado físico melhor. Aí tem assim, a gente vai dar só um salto. No livro Pelo Espírito JP, que o Mileco psicografou, chamado Embainha a Tua Espada, e é até interessante, porque é a história de um político na pátria espiritual, né? E eu até brinco que era o único cartaz que eu gostaria de deixar lá no Senado brasileiro, na Câmara, né? Uma faixa dizendo: vocês vão reencarnar, sem nenhuma pressão, né? Mas só deixar eles cientes dessa consequência que está falando desse espírito de um político que desencarna, passa toda a dificuldade no processo reencarnatório. Quando ele se encontra equilibrado, ele vira e fala assim: eu quero liderar uma missão para falar com o chefe do umbral. E quem o recebeu na parte espiritual falou assim: rapaz, a gente não vai lá não, né? E você não tem condição de liderar nada. Aí insistiu: não, mas se tiver um grupo que vá naquela região, eu quero ir e quero falar com o representante que coordena o umbral. Falou: rapaz, de novo, já te disse, a gente não vai lá. Então, eu quero ir. Aí o companheiro que o recebeu falou: olha, você tem o seu livre-arbítrio, eu tenho que respeitar. Se você quiser ir, vá. Aí ele chega, encontra com o chefão do umbral não faz nada. Simplesmente olha para ele e ele começa, o espírito relata que ele começa a se contorcer e se curvar e se sentir hipnotizado e perder as forças, perder o equilíbrio. Num determinado momento, ele consegue, aí assim, já quase perdendo a consciência, fazer uma prece e é sugado daquele ambiente. Ele é expelido daquela região por conta da prece, né? Ou seja, um efeito de repulsão. E quando ele chega, então, que ele é recapturado pelos companheiros, né, que ele se afasta das regiões umbralinas mais densas, o companheiro fala: olha, agora que você fez essa bobagem, você está agora todo desequilibrado e você tem que fazer todo o teu mecanismo de reajuste. Né? Ou seja, tem a questão de uma certa orientação dos nossos campos psíquicos, que é muito parecida à orientação dos campos que a gente vai ver na matéria. O planeta tem uma orientação de um campo magnético, e a gente vai ver as causas dessas correntes e os campos que elas geram no nosso ser. Né? Aí, depois dos gregos, né, durante a Idade Média, o que aconteceu? Foi um conhecimento muito limitado a sábios. E o que aconteceu foi muita perseguição. Né? Eu lembro muito o livro do Hermínio, né, que normalmente se fala na história da heresia dos cátaros, né? E o Hermínio fala que é os cátaros e a heresia católica, porque os cátaros, com os estudos, com as reuniões, que eram reuniões mediúnicas, ainda que não tivessem esse nome, né? E é interessante a gente, assim, só um parênteses, a gente reconhecer que a mediunidade é um fenômeno físico e tão velho quanto
o ser humano na Terra, né? Possivelmente foi numa caverna que a gente teve a primeira reunião mediúnica, né? Então, a igreja perseguia muito, né, quem praticava isso, quem tinha essas habilidades, né? Aí a gente vê, né, principalmente no trabalho do Paracelso, quando ele começa a estudar, né, que eles vão estabelecer as bases do trabalho do Mesmer, né? O Mesmer se torna, digamos assim, o grande organizador, né? Assim, não é no sentido de codificador, mas é no sentido de organizar as informações. A coisa havia muito distribuída, muitas informações semelhantes, né? E até, digamos, algumas contraditórias. O Mesmer organiza toda essa ideia do magnetismo animal e começa a estudar como ele acontece e o que é mais complicado em todo o fenômeno mediúnico é, muito embora todos nós sejamos médiums, a mediunidade de cada um é diferente, o que causa uma grande confusão. Pensem o seguinte, uma das grandes dificuldades da ciência laica em relação ao estudo da reunião mediúnica é simplesmente o fato da repetibilidade. Porque a ciência sempre busca a repetibilidade, ou seja, se eu fizer tudo igual, eu quero o mesmo resultado. Só que se você tiver os mesmos participantes, todos eles garantidos que estejam na mesma condição, se eles fazem uma reunião mediúnica num dia e a repetem no dia seguinte, é uma reunião diferente, né? Então, a gente tem uma dificuldade de repetibilidade e da ciência laica de entender essa multiplicidade de fenômenos que, ainda que eles tenham um padrão único, a manifestação, o efeito, que é o que a ciência vê. Repara só, a ciência ela caminha de trás para frente, ela sai do efeito e vai procurando a causa. Ainda que a ideia dela, a concepção primeira dela seja socrática, vem da ideia do saber, vem da ideia da maêutica, que é trazer para fora, ela, por se estabelecer de forma experimental, ela tenta trazer de fora para dentro. E isso causa um certo conflito, né? É uma dificuldade da gente combinar esses fenômenos. Quando a gente chega no Mesmer, né, ele orienta toda a sistemática do Ocidente, né? Ele realmente apresenta um estudo da arte, né, do estado do transe, o que levar, como levar alguém ao transe, como tirar alguém do transe, né? Por que que eu consigo certos fenômenos mediúnicos? Por que que eu não consigo certos fenômenos mediúnicos, né? Ele literalmente ele abre as portas para a análise do transe mediúnico que vai vir com Kardec e depois é continuado, não só pelo Delane, como o Denis e, assim, acima de tudo, pelo Bosano, né? O Bosano, quando se dedica a grandes médiuns como Eusápia Paladino, ele fez um avanço fantástico, né? Eu lembro sempre de uma história que ele relata, que Eusápia Paladino está num trem, né? E o pessoal a esperava na estação do trem, ela se desloca, se apresenta e fala assim, olha, pessoal, Eusápia, você já chegou? Não, não cheguei, eu estou lá no trem, eu só vim aqui avisar que teve um acidente e eu já vou chegar. E Eusápia Paladino sempre falava, reis e rainhas muitos há, mas Eusápia é única, né? Tanto que a coisa da comunicação à distância vai receber toda uma atenção nossa, né, um pouco mais à frente na aula seguinte, né? Aí a gente tem os nossos amigos Coulomb, Ampère, Faraday e, por fim, Maxwell, né? Os dois primeiros são franceses e eles começam a perceber e sistematizar a relação entre eletricidade e magnetismo, né? O Faraday é o primeiro a trazer as ideias da linha de força. Mas o que acontece? Faraday era pobre, né? E ciência feita,
digamos assim, na era moderna e até o início da era contemporânea, era atividade de rico, né? É a gente lembrar que Newton era nobre e foi graças à peste negra que ele conseguiu se afastar, se isolar por conta da peste negra e desenvolver os trabalhos dele. Aí tem só uma curiosidade engraçada. Eu estava no início da faculdade, meu pai jantava na cozinha, eu abri a geladeira, peguei Oi? uma maçã Tá. e falei assim, maçã, a fruta do pecado. Meu pai vira e fala assim, Antônio Carlos. Quando é Antônio Carlos, já sabe que deu ruim, né? Antônio Carlos, você já é um adulto, já está na hora de você entender que isso é uma simbologia. Mas me deu uma bronca de uns 10 minutos. Eu falei, pai, eu não estou falando da origem dos mundos, não. É que se essa porcaria não tivesse caído na cabeça do Newton, eu não estava sofrendo tanto com o estudo de física aqui na faculdade, né? Então, você vê que o nobre ele podia se afastar, ele não tinha que prover o sustento, então ele podia fazer as pesquisas. E o Faraday era o contrário, era um homem simples, sem grandes estudos, e com uma intuição fantástica. Ele intuiu a ideia das linhas de força. Depois eu vou trazer aqui algumas figuras para a gente ver o que são essas linhas de força, né? Que permite esse agente invisível, mas o pessoal fez pouco caso, né? É aquele clássico. Se ele, que não tem informação, propõe uma ideia que eu não consigo entender, ele deve estar errado. Por que a ciência moderna tem tantos materialistas? No fundo, é um variante do ego. Pensem assim, o indivíduo é nóbil, ou seja, ele é sabidamente um dos homens mais inteligentes do planeta, né? Ele não vê razão no fenômeno extrafísico, deve estar errado. Porque se afinal ele é um dos mais inteligentes e ninguém consegue, e ele não consegue perceber, deve estar errado. Qual é, digamos, a reviravolta disso quando você se torna reencarnacionista? Porque se você é reencarnacionista, você tem que admitir que você é nóbil, mas você tem um mentor. E o seu mentor, naturalmente, está acima de você. Então, tem mais alguém mais esperto que você. E agora você tem que entender que os outros prêmio Nobel também não são desprovidos da criação e devem ter os seus mentores. Eles têm os mentores deles, e significa que todo o conjunto de Nobel que existiu tem um conjunto de pessoas acima deles. E que, por sua vez, não precisa fazer muito esforço entender que esses mentores também não são desprovidos da criação, vão ter os seus mentores. Se a gente continuar essa linha de raciocínio até os espíritos puros, concorda que você sai de entre os mais inteligentes do planeta para a posição 457 virando a esquina, né, antes de 10.375.000 pessoas antes? Né? Você perde a sua, digamos, majestade e se torna muito simples, né? Só para dar uma ideia, um companheiro que fez muitas palestras no ICEB, que era, digamos, um queridão da família, é o professor Rubens Costa Romanelli, né? Para quem não conheceu, o Romanelli chegou, ele comentava assim de uma forma muito simples e humilde, que falava assim, eu leio 26 línguas, né? Eu lembro de perguntar para ele, 26? Ele falou, mas depois da sexta é muito fácil, porque só tem tantas formas de formar a língua, aí você vai lendo, tá muito tranquilo. É o Romanelli que, quando morou na França, pegou um táxi, aí o taxista falou, senhor, de onde é? Eu sou do Brasil. Ele falou, logo vi, para falar um francês tão corretamente, só não sendo francês, né? Esse Romanelli, que escreveu O Primado do Espírito, que é uma obra querida, né? Que é uma obra tão interessante que, para ser reeditada, eu com meu pai, a gente teve que fazer reunião mediúnica para reeditar o livro. E até hoje a gente está tentando publicar o livro dos escritos que eu consegui junto às irmãs. Esse Romanelli, ele relata para a gente o desencarne via a mediunidade do altivo. Era um homem que foi chamado de verdadeiramente cristão,
por um dos espíritos que ajudou a fundar o Seara de Luz, ali que é hoje no Catete, né? Se referindo ao Romanelli. Esse indivíduo foi recebido pelos mentores. Ele falou o seguinte: quando ele foi recebido pelos mentores, ele falou que era tanta grandeza, tanta intelectualidade, que ele pensou assim: nada do que eu fiz vale, né? Nada do que eu fiz era tão importante. Então, a gente nota que é a necessidade da gente ter certa humildade na sabedoria, né? E o Maxwell, que se baseia, voltando aqui, né? O Maxwell, que se baseia forte no trabalho do Faraday, ele consegue dar o formalismo matemático das linhas de força, né? O que depois ele junta isso no que a gente hoje chama as equações de Maxwell. Era até engraçado, porque na faculdade, quando eu vi que elas se chamavam equação de Maxwell, eu achava até um pouco que devia ser um certo egoísmo do Maxwell, né? Um certo devaneio, porque ele trabalha muito em equações que eram anteriores a ele. Aí eu descobri que ele nunca as chamou de equação de Maxwell, ele nunca clamou para si a autoridade dessas equações, mas é que normalmente a gente chama hoje de equações de Maxwell, né? Aí, com isso, surge o eletromagnetismo. Não mais só eletricidade, não mais só magnetismo, mas sim um fenômeno conjunto. A eletricidade gera magnetismo, o magnetismo gera eletricidade. Isso foi uma mudança brutal para a sociedade. Permitiu a geração de máquinas elétricas, permitiu a transmissão de energia à distância, que a gente não conseguia. Pensa que o que a gente conseguia de movimento eram os moinhos de vento, né? Era o arado com animais. A gente conseguiu passar a fazer máquinas elétricas, permitiu toda a industrialização da sociedade, o largo uso da eletricidade que a gente tem hoje, né? Se vocês repararem, o doutor Lauro Salles, né, que foi um dos fundadores do ICEB, ele comentava que quando ele casou, não havia nem televisão, nem geladeira. Parece quase que um outro mundo, né? Eu lembro quando a gente teve a crise energética de 2001, ele teve que se desfazer de uma geladeira que ele comprou em 1950, né? E não queria se desfazer daquilo. Então, a gente nota que a eletricidade chegou na nossa vida hoje de uma forma que a gente é extremamente dependente, né? E, claro, isso depois permitiu a telefonia, que depois permitiu toda essa parte de comunicação à distância, a comunicação com os satélites, né? Permitiu a sociedade começar a se descentralizar. Ainda que a gente ainda esteja longe desse descentralismo, né? Ou seja, de coisas que não estejam tão agregadas, né? Mas permitiu toda uma mudança da sociedade. Eu tenho um colega que advoga que a máquina elétrica, que no fundo foi o grande motor da libertação da escravidão, né? Porque agora você conseguia máquinas muito mais eficientes do que o trabalho dos diversos escravos. Aí, nesses fenômenos eletromagnéticos, a gente tem o seguinte: o eletromagnetismo é um fenômeno oscilatório. São ondas que se propagam no espaço. O passo tem, então, a possibilidade de comunicação à distância, quase que instantaneamente. O que a gente sabe, por exemplo, que os sinais, essas ondas eletromagnéticas, trafegam, né, viajam a 300 metros por 1/1000º de segundo. Né? Em termos planetários, a gente consegue algo que a gente percebe como uma comunicação à distância. Aí vem o André Luiz, no Mecanismos da Mediunidade. Eu gosto muito dos comentários en passant, assim, nos livros, né? Porque, por exemplo, no mesmo Mecanismo da Mediunidade, ele comenta assim: para vocês, o elétron é partícula indivisível, e o que a gente tem hoje, que o elétron é uma das partículas fundamentais. Ele falou: para a gente, ele já é físsil.
né? E aí depois, num outro momento, ele comenta: vocês acham que tudo se move pela velocidade da luz. Mas, ele falou, aqui na pátria espiritual, há certos cenários onde a comunicação é a velocidade do pensamento que está muito acima da velocidade da luz. Aí começa a dar dor de cabeça. O eletromagnetismo, ele abre para... Porque é o seguinte, a gente tem um batente material. Nada da matéria que a gente conhece passa da velocidade da luz. Só que quando ela passa da velocidade da luz, né, a matéria passa a ser imaginária, né? Ela tem componentes imateriais. Então, ela meio que anda fora do tempo. Ela pode chegar antes de ter saído, né? Aí, eu lembro que quando começou a se discutir isso um pouco com o Luiz Antônio Mileco, né? Aí ele saiu pela tangente, porque ele não estava entendendo isso, né? Falou, não, para mim, então, é um infinito instante, né? É o perene agora, que é mais ou menos... A gente tem muita dificuldade de expressar aquilo que a gente não vê, né? Qual é a nossa dificuldade de, por exemplo, expressar a mecânica quântica, que é, digamos assim, a porta seguinte do eletromagnetismo? É porque tudo lá acontece no muito pequeno, né? Aí até um parênteses. Tem que se tomar cuidado, porque quando o pessoal fala de salto quântico, não quer dizer um grande salto, e sim um salto muito pequeno. Mas o mais importante é que é um salto de um nível para outro. Você muda. É uma coisa totalmente distinta. Se existia num nível, vai para outro, mas é um salto diminuto, que só acontece no interior da matéria, né? Aí, ao mesmo tempo que o eletromagnetismo abre a porta da mecânica quântica, ele tem todo o relativismo do Einstein que diz: nada passa da velocidade da luz, né? E o André Luiz comenta que essa velocidade do pensamento une as pessoas em qualquer lugar. Aí uma passagem interessante: meu pai tinha em torno de 50 anos, e o mentor espiritual dele fala para ele que vai se retirar porque ele precisava fazer um curso, né? Aí meu pai, tudo bem, mas isso quer dizer então que você vai estar inacessível? Aí ele fala assim, não, nós estamos ligados pelo pensamento, e com isso a gente não está separado, jamais vai estar separados, né? Ou seja, muito embora ele estivesse longe, né, o pensamento alcançava a comunicação entre eles. Recentemente, num trabalho de desobsessão, a gente se reuniu com um grupo onde um dos espíritos falou que estava atuando de forma remota, ou seja, ele não estava presente ali, né? É algo que era, assim, uma reunião por Zoom. Só entrar pelo Zoom. Numa reunião mediúnica por Zoom, né? Então, vai estar aqui, ó, escrito aí, a gente tem essa abertura desses aspectos físicos e espirituais. O que acontece? O cérebro humano opera por sinapses. Alguém com o microfone aberto, por gentileza, poderia fechar para a gente poder ouvir o Tony? César, você pode fechar o microfone de todos. Não, podemos? Não, mas é bom que serviu de pausa aí. Já fritei o cérebro de vocês, aí dá aquela... baixou a temperatura, né? Então, pensem o seguinte, a gente tem... Só aproveitando a pausa, nós estamos no YouTube integralmente, tá? Que maravilha. Está indo para o mundo todo. Okay? Que maravilha. Que maravilha. Então, vamos lá. Os aspectos físicos e espirituais, que aí é que começa a dar a nossa dor de cabeça. O cérebro humano é basicamente um conjunto de neurônios. A gente tem aí 100 bilhões de neurônios, e esses neurônios se conectam por pulsos elétricos, né? Eles são linhas de transmissão. O que vem a ser uma linha de transmissão? É uma coisa que transmite a informação de um ponto para outro de uma forma não instantânea,
né? É claro que essa defasagem não instantânea ela é muito curta, né? Tanto que a gente tem a ideia de pensamento contínuo, tanto que o André Luiz diz que somos seres de pensamento contínuo, né? Eu gosto de usar mais a ideia que somos seres de pensamento reflexivo, porque dentro das espécies que existem no planeta, nós somos a única capaz de refletir sobre a nossa existência. Porque, no fundo, o nosso pensamento ele é discreto, ou seja, ele acontece e deixa de acontecer, né? Hoje, por exemplo, o que a gente tem? Se você fizer uma tomografia, que no fundo você está observando os campos que existem num cérebro humano, a gente vê pessoas que já sofrem dessas, digamos, chamadas, antigamente chamavam doenças do século XX, né? O Alzheimer e essas doenças neuronais. Por exemplo, o Alzheimer, o indivíduo vai apagando. Você pega o PET scan, né, que é a tomografia do cérebro do indivíduo com Alzheimer crescente, você vê que cada vez mais áreas do cérebro do indivíduo vão se apagando, ou seja, ele vai perdendo as sinapses. E essas sinapses são pulsos elétricos que, ao se encontrarem, eles batem, parte dele reflete e geram pequenos campos magnéticos. Eu ficava sempre brincando com o doutor Jorge Andréa, porque ele, tão estudioso do cérebro, eu falava, o senhor estuda, mas o cérebro é uma máquina elétrica. Aí ele fica, não, é eletroquímica, né? Porque, no fundo, a química é a diferença de potencial que estabelece esses neurônios, que ele não podia sair perdendo, né? Eu falava assim, a máquina é elétrica, né? Aí o que acontece? Tendo essas pulsações, a gente tem um campo eletromagnético associado ao ser, que é modulado, inclusive, pela nossa temperatura. É interessante que o eletromagnetismo ele é uma das forças básicas da natureza, né, da matéria, como a gente conhece. Então, a engenharia mecânica, os fenômenos térmicos, são ondas eletromagnéticas que vão modular o que o ser é, o que o ser pensa, né? E o que acontece? Se a gente tem um pulso, ele é uma onda. Essa onda vai se propagar para o outro neurônio e, como a caixa craniana não é uma caixa isolante, né? No fundo, a gente tem ali no cérebro, né? Você tem as meninges, né? Elas têm um comportamento de isolante, mas elas são mais um isolante químico do que elétrico. Então, as pulsações, os teus pulsos, eles se propagam para o meio. O teu pensamento ele vai se formar como uma onda. Somos verdadeiras antenas. Ou seja, a gente começa a estabelecer o formalismo físico para a ideia do que é psicosfera, o que é o inconsciente coletivo, porque concorda que o nosso inconsciente, até o doutor Jorge Andréa sempre comentava que o inconsciente, no fundo, é o espírito, né? E um dia a sociedade material vai chegar a isso. Ele sempre falava que o Jung não teve coragem de chamar o inconsciente de espírito, mas que ele chegou ali perto, né? E esse conjunto de inconsciente coletivo, no fundo, pensem o seguinte, se cada um propaga ondas, concordam que todo ser vai funcionar como uma espécie de imã, né? Atraindo ou repelindo cenários, ou digamos assim, energias similares ou contrárias, né? Porque, pensem o seguinte, a gente passa a ser uma espécie de estação de rádio, onde a nossa sintonia, o nosso pensamento estabelece aquilo que nos caracteriza. Um exemplo que aconteceu com meu pai. Uma das provas da reencarnação lá em casa é que o velho Paraíba era apaixonado por literatura russa, né?
que eu acho que para um indivíduo que veio na Paraíba, nascendo em 1929, para ser tão apaixonado por literatura russa, só acreditando na reencarnação mesmo. E os livros russos eram mandatórios lá em casa, né? Ainda mais depois que o doutor Jorge Andréa falou que nos Irmãos Karamazov, os irmãos eram a base do que o Freud estabelece de id, ego e superego. Então, foi aí que a adoração dos autores russos se tornou... E isso o doutor Jorge Andréa falou em 50 e poucos para o meu pai. Eu sou de 71, então já nasci sobre essa ídige de autores russos, né? E ele resolveu ler Dostoiévski, que é um autor fascinante. Ele estava lendo O Jogador. Qual foi o cenário? Feriado, era um dia de semana que era feriado, a gente tinha a obra completa do Dostoiévski, papai estava lendo O Jogador, né, que é justamente um indivíduo, ele próprio, um tanto autobiográfico do Dostoiévski, falando do vício e da dificuldade dele. Um livro fascinante, né? É aquela leitura que você não consegue deixar assim, não consegue parar enquanto não acaba o livro, fica aquela ansiedade de ler. Ele leu o livro quase que o dia inteiro, a reunião mediúnica acontecia no final da tarde, perto das 6. Quando ele olhou que estava perto das 6, fechou o livro, foi para a reunião. Foi para a reunião mediúnica, a reunião um desastre, mas um desastre completo, uma dificuldade danada. Terminou a reunião. Na época, o grupo, quando terminava a reunião, né, se pedia ao mentor para uma avaliação dos trabalhos. Esse era o rito do grupo mediúnico de então. Aí veio o espírito que organizou os trabalhos e falou assim, hoje foi cansativo, né? Meu pai, muito. Aí o companheiro espiritual fala assim, você espera o quê? Você passa o dia todo lendo um autor obsedado, você acha que você traz quem para a reunião mediúnica? Né? Daí a importância de, no dia da reunião, claro, todo dia, mas no dia da reunião mediúnica, mais que tudo, é muito importante a gente se concentrar nas boas leituras, né? Da gente ir se preparando na boa alimentação, não vai comer a feijoada e vai trabalhar na reunião mediúnica, porque você precisa de energia, de fluido material. E se tem algo que demora a digerir com a feijoada, o teu organismo vai ficar sofrendo todo aquele entrave, toda aquela dificuldade para conseguir, desculpa, processar isso. E o interessante é que o eletromagnetismo coloca materialismo e espiritualismo não como coisas separadas. Elas passam a existir de forma pactuada, elas passam a ser colaboradoras. Porque pensem o seguinte, se o nosso pensamento depende da qualidade dos nossos impulsos, concordam que eles dependem da química do nosso cérebro? E essa química do nosso cérebro não vai depender daquilo que eu estou alimentando o meu corpo? Vai depender da sua ação do meio. Não só da ação física sobre o seu corpo, do meio externo, como aquilo que você ingere. Seja comida, bebida e a própria informação que você recebe. Porque, no fundo, a informação, quando a gente retém, a gente está absorvendo, a gente está consumindo essa informação. Né? Aí, eu queria trazer para vocês algumas outras coisas para a gente tentar visualizar um pouco melhor esses aspectos físicos. Né? Então, aqui, deixa eu só... Vou trocar aqui. E acho que agora tem que alguém voltar a me habilitar a poder dividir a tela, desculpa. Eu matei a minha apresentação achando que conseguia apresentar e agora perdi os direitos.
Ok. Ok. Já está ok, Antônio Carlos. Tá, eu vou botar, acho que já tem... Eu vou botar todos, aí a gente vai vendo cada um deles. Primeiro aqui, a ideia das linhas de força. O que são as linhas de força? Aqui eu tenho um eletroímã, ele é percorrido por uma corrente, ele gera linhas de força aqui. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver essas linhas aqui. Não são desenhos, não. Isso é cálculo matemático, né? E essas linhas de força passam também pelo ar, tá vendo? Elas vão se concentrar pelo material ferro-magnético, né? Mas elas passam também pelo ar. A mesma coisa vai acontecer com a gente. Na hora que a gente tem uma corrente, a gente vai ter linhas de força que vão ter maiores concentrações dependendo da qualidade que o meio apresenta para ela se propagar, né? Então, essas linhas de força era o que o pessoal achava exótico lá no século XIX, né? Porque não conseguia entender, porque é elas que permitem a ação à distância, né? Pensem aqui, esse eletroímã, se houvesse um material ferro-magnético aqui, né, ele seria atraído pelo ímã, né? Aqui é a ideia de uma esteira, que a gente tem muito nas mineradoras, né? A mineradora tem um ímã, aí eu quero tirar um material que não tem muita qualidade, eu sei que o minério que não tem muita qualidade, ele é ferro-magnético, eu ligo esse ímã e ele atrai essas sujeiras, ou seja, eu consigo transportar um minério, né, digamos, mais limpo, né? Essas linhas de força, por sua vez, estabelecem a relação. Aqui eu tenho dois condutores, eu vejo que as linhas de força, né, quando os condutores são percorridos pela corrente, elas se entrelaçam, né? Então, repara só, eu tenho um condutor e outro condutor, mas concordam que essas linhas de força os tornam entrelaçados, eles não são mais independentes, né? Ou seja, quando estamos, por exemplo, numa mesa mediúnica, não tem um médium e outro médium. Eles, na verdade, vão trabalhar em conjunto. É muito interessante a gente reparar que a natureza não trabalha de forma solitária, né? Tudo nosso é uma criação, digamos, coletiva, porque é no mínimo de você com os seus companheiros que trabalham para a sua evolução ou aqueles que não querem a sua evolução, né? Funcionamos de forma coletiva, cooperativa, né? Estamos entrelaçados e a gente tem que ter cuidado porque a gente tem que estar harmonizado. Porque pensem o seguinte, a gente pode vir a afetar o outro e anular a participação do outro, né? Basta um companheiro num trabalho mediúnico estar mais desequilibrado que, literalmente, como diz no popular, da água, né? Basta apenas um, né? Você pega, nós somos tão fortes quanto o nosso elo mais fraco, né? Diz a linguagem popular, uma corrente é tão forte quanto o elo mais fraco, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente nota que o eletromagnetismo nos mostra que estamos interrelacionados o tempo todo, porque a gente está gerando essas linhas de força, esses comportamentos que nos relacionam. Aqui a ideia, né, da natureza oscilatória. Não sei se isso fica fácil de ver, né? São vários... Epa, o que eu fiz aqui? Deixa eu só ver se eu consigo aumentar. São vários instantes de tempo, eu não sei se dá para perceber que você vê a onda se movendo, conforme esse vermelho, o vermelho seria o mais intenso e o azul menos intenso, né? Então, a gente nota que ele vai oscilando aqui, né? Ou seja,
nós geramos um campo que ele vai pulsando, aparece e desaparece, exatamente como as minhas mãos. Aparece, desaparece, aparece, desaparece, e aquilo vai se propagando. Deixa eu ver aqui, se por acaso... Então, não sei se esse aqui fica mais fácil de ver. Aqui, eu tenho uma rosquinha e eu tenho as ondas se propagando aqui. Não sei se isso fica mais fácil. Né? Então, eu tenho as ondas se propagando ao longo... Aqui, eu usei elementos matemáticos mais simples, né? Mas eu achei que fosse ser o mais trivial da gente conseguir perceber, né? Ou seja, as ondas vão se propagando, elas vão se alterando, vão se modificando no meio, né? Que um exemplo interessante é se a gente pega aqui a influência de um anteparo, né? Eu tenho uma onda que se propaga aqui, né? Ela está vindo aqui da esquerda para a direita, encontra um anteparo. Parte da onda sempre volta, porque as ondas se propagam quando elas encontram anteparos, elas são obrigadas a refletir, que é o caso da onda do mar, né? Ela vai, quando ela bate na areia, parte dela volta, né? E repara que ela cria uma área onde basicamente não há propagação, né? Então, os anteparos, os mecanismos de proteção são algo parecidos a isso. Tony, Lembra? Oi. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas pelo seu discurso você está falando ainda da figura e o que nós estamos vendo é um texto. Ih, rapaz, o problema está entre a cadeira e o teclado. Não, essa figura já foi. Espera aí que eu me enrolei aqui. Ah, tem essa aqui e o texto. Vamos ver, a figura está aqui e... Estão vendo aqui? Desculpa aí, mas é que de vez em quando a gente vai... Agora nós estamos vendo a figura também, concomitantemente o texto, fala do mesmo assunto, né? Deu base, mas a figura está aparecendo. Então, pensem o seguinte, eu tenho uma onda se propagando aqui e tem um anteparo. Esse anteparo causa que a onda volte, né? Ou seja, toda onda que incide, se você não tiver exatamente no mesmo nível vibratório dela, você obriga ela a voltar. Você só vai absorver a onda se você tiver as mesmas características da onda que está chegando. E pensem o seguinte, isso já é interessante. Pensando que, ou digamos assim, trabalhando na ideia que o pensamento é uma onda, um pensamento desencarnado vai ser, em algumas características, diferentes do pensamento encarnado, né? Então, quando o desencarnado intui uma ideia no encarnado, há uma diferença, há uma reflexão, há o que a gente chamaria de descasamento de impedâncias. Aí o que demanda? Como é que a gente trabalha com isso? Um exemplo, o altivo, quando ainda encarnado, quando a gente pediu que ele desse uma comunicação do Romanelli, que é essa que eu narrei para vocês, da chegada dele na pátria espiritual, ele procurou o Romanelli na pátria espiritual e eles passaram a se sintonizar. Eles passaram um longo tempo se sintonizando.
para que a informação que vinha do Romanelli passasse de forma efetiva pelo altivo. Deolindo Amorim, quando deu uma comunicação no trabalho do ICEB, num trabalho do grupo mediúnico, a gente tinha no grupo um companheiro que tinha 50 anos de trabalho em mediunidade. 50 anos de dedicação à mediunidade, que concordam, é um intervalo de tempo respeitável de trabalho mediúnico. Quando o Deolindo deu a comunicação, quando acabou a reunião, o companheiro falou: ai, que dor de cabeça! Porque o que acontecia? Ainda que ele fosse um médium muito hábil, havia um descompasso entre a intelectualidade do médium encarnado e a intelectualidade do Deolindo. Aí é impressionante a influência do meu pai, né? Eu sou carioca, nascido, e falo Deolindo, né? Não Deolindo, né? Mas há um descompasso. Por isso que é importante você entrar em sintonia, porque sempre nós somos, de certa forma, o anteparo. E é interessante que esse anteparo, ele eventualmente evita, ele altera a propagação dessas energias, porque aqui quase eu não tenho onda se propagando aqui, né? O que eu tenho são as franjas dessas ondas que estão se propagando aqui. É como se a gente estivesse vendo uma onda como se fosse algo bem ondulatório, mas visto de cima, né? Então, ele está vindo, ele tem vales e picos, né? E a gente está vendo essa figura se desenrolar nesse sentido, né? Então, a gente nota essa importância da gente, digamos assim, trabalhar coadunado com os nossos mentores. E qual é o problema? E a gente vai, claro, trabalhar isso na outra parte, na última aula, quando é o processo obsessivo e de desobsessão. Por que no processo obsessivo, em última instância, eu tenho a dominação do indivíduo? Porque eu controlo a forma dele pensar, né? Então, eu tenho um total domínio do indivíduo que ele já não tem mais autonomia, né? Ele não tem capacidade de ter controle sobre os campos dele, né? O exemplo clássico disso é o filho do Dr. Bezerra, né? Vocês devem lembrar que o Dr. Bezerra tinha um filho num processo obsessivo muito complicado. Ele consegue fazer a desobsessão do companheiro. Ele fala: tudo bem, mas se eu me afastar, o seu filho desencarna, porque havia uma total dependência entre a energia de um com de outro, né? Aí ele falou: tudo bem, mas deixe que a minha esposa tenha a oportunidade de voltar a ver o filho como era, né? Porque você tem esse descompasso. Numa hora que você cede essa autonomia, né, você está sujeito a isso. Aí a gente nota o maior médium do século XX, que foi o Chico Xavier, e o que era impressionante no Chico? Era a capacidade dele de se abster do processo de comunicação mediúnica. Reparem que o quão bem planejado foi o Parnaso de Além-Túmulo, porque ao fazer essa pleia de autores distintos de um período, mas com formas e estilos totalmente distintos, né, o pessoal teve que reconhecer: não, tem alguma coisa errada, né? Não dá para esse indivíduo conseguir copiar tanta gente de forma tão perfeita. Da mesma forma, a gente faz uma contrapartida que possivelmente Fernando Pessoa, com seus, acho que são 12 ou 14 heterônimos, né, ele, no fundo, também exercia certas características mediúnicas ao ter autores de características totalmente distintas, né? Porque ele se impunha no texto inspirado de uma outra forma. Então, ele tem um outro conjunto de vibração, um outro conjunto de ideias, né?
Daí essa importância da gente entender como o eletromagnetismo nos, digamos assim, nos traz uma ideia que a realidade é muito mais complexa, mas, ao mesmo tempo, muito mais entrelaçada do que a gente imaginava. Só fechar isso aqui. Aqui vamos voltar aqui. Aí é aquela parte. Abriu-se todo um conjunto de novas perspectivas. Porque, primeiro, a matéria ondulatória, na sua essência, o que é interessante? A gente tem, no núcleo da matéria, o próton, que é positivo, o nêutron, que pelo nome a gente já vê que é neutro, e em volta dele um elétron, né? Um é positivo, o outro é negativo. E a gente sabe que o elétron está rodando em torno do núcleo. Mas, se um é negativo e o outro é positivo, eles não teriam que ter algo que os atraísse, porque o positivo atrai o negativo. Para complicar ainda mais, se o elétron está girando, ele está em movimento, ele deveria ir cada vez mais perdendo as suas órbitas e ficando mais perto do núcleo até se chocar com o núcleo. E a matéria que a gente conhece não existiria. Ao estudar isso, foi que se abriu a ideia da mecânica quântica, que aí é eletromagnetismo, mas é o conjunto de uma força nuclear forte, uma força nuclear fraca, são forças que são muito mais intensas, né? A gente tem 4 forças materiais no universo, a gravitacional e a eletromagnética, que tem alcance infinito, né? E 2 forças de alcance muito diminuto, que é a nuclear fraca e a nuclear forte. A nuclear fraca é que dá os elementos radioativos e a nuclear forte é que mantém os prótons apertados, porque eu concordo que se a gente tivesse mais de um próton, o eletromagnetismo falaria que eles teriam que se separar, mas eles não se separam porque tem uma força muito maior. Então, ou seja, há forças maiores daquela que a gente nos imagina. Dá até aquela ideia, está tudo uma desordem. Se você pensa no Brasil, uma desordem ainda maior. Mas há um caos, né? Esse caos aparente demanda que tenha uma ordem subserviente, né? Que o caos apenas é uma percepção muito local. Tem até uma coisa muito curiosa, né? Quando, digamos assim, o século XXI está muito mais complicado do que eu imaginei que era, né? Eu brinco até que foi a boca do Dr. Jorge Andréa, né? Porque quando a gente fez um evento em 2001, que aí todo mundo falava assim, começou o terceiro milênio, a palestra de abertura de 2001 foi do Dr. Jorge Andréa, aí ele falava assim, calma, gente, calma, o terceiro milênio são 1000 anos. Lembra como era a humanidade em 1000 e como a gente chegou em 2000, né? A gente vai melhorar, mas é 2900, lá para, né, 2800, calma lá, né? E esse século XXI, bem complicado. Aí eu brincava, né? Até nas palestras espíritas, falando, gente, a gente está aqui porque não tem mérito, né? Porque quem tem mérito já foi para a pátria espiritual e está no bem bom e não está vivendo essa confusão da gente. Usei isso em algumas palestras, né, e tudo. Aí, rapaz, vem o meu pai, mas me deu uma bronca, né? Só não começou a bronca com o Antônio Carlos, né? Mas me deu uma bronca assim, rapaz, tu tem ideia do que a gente faz para a coisa não dar errado aqui? Né? Aí eu comecei a juntar 2 e 2. Eu lembrei de uma vez, conversando com o Dr. Jorge Andréa, ele comentava do o esforço espiritual que o pessoal fez na queda dos países comunistas, na queda da antiga União Soviética.
Porque ali é um monte de país onde ninguém gosta de ninguém, sendo que vários deles tinham arsenais nucleares, que tinham oportunidade de disparo local. O mundo podia ter acabado ali e não acabou. Às vezes a gente vê um grande desastre, mas a gente não tem ideia dos quantos os companheiros da espiritualidade trabalharam para que aquele grande desastre ainda não fosse um enorme desastre, né? Então a gente fica meio maravilhado como há essa interação, né? Aqui, esse segundo item eu já falei um pouco, né? A fascinação, a dominação, né? E repara só, a doutrina espírita tem algumas das coisas que eu acho fantástica nela, né? Mas eu acho que a coisa mais interessante, né? Isso para mim, Antônio, é porque se você pega os sistemas sociais e até os sistemas psicológicos, eles colocam a escola do livre-arbítrio e a escola do determinismo. Ou você é a soma dos efeitos do ambiente e como você reage, ou você é aquilo que foi descrito pela natureza. Aí vem a doutrina espírita e o eletromagnetismo nos fornece um pouco essa base de perceber isso, que nota que não é livre-arbítrio e determinismo, e sim o livre-arbítrio entrelaçado com determinismo, né? Eles não são unidades inseparadas, eles são unidades cooperativas, né? A gente percebe uma espécie de monismo nos fenômenos da natureza e da humanidade, né? Ou seja, o meio reflete quem vive nesse meio e a forma que quem vive naquele meio determina o reflexo dessa região para esses indivíduos. A moralidade, que até então era algo que não entrava nos feitos, né? Simplesmente não participava de nenhum feito físico, ela entra como controle. Tem um caso muito interessante, esse mesmo companheiro, que tinha 50 anos de trabalho de mediunidade, se encaminhava para a reunião mediúnica quando um indivíduo tentou assaltá-lo, né? E o indivíduo que tentou, esse companheiro, é o Edson Holmes, já faleceu há muitos anos, ele tinha mais ou menos 1,60 m e se tanto 50 quilos, muito franzino, muito magrinho, sempre muito magrinho, fumava muito também, né? Como é engraçado, né? Era uma geração que o fumar era muito usual, né? E o objetivo principal do assalto era tolher a participação dele na reunião mediúnica. E ele comenta que o assaltante, para ele, tinha uns 2 metros de altura, né? Quando o assaltante chega perto dele, ele pega o assaltante pela blusa e o arremessa longe. Porque eram os companheiros que precisavam que ele participasse da reunião, que embutiram nele uma força muito maior do que a que ele teria no comportamento físico dele. O próprio Dr. Lauro Salles, quando se tornou espírita, ele diz que ele vai assistir às reuniões do Peixotinho e ficava impressionado, porque também era um homem magro, franzino, a fazer aqueles efeitos de levanta a mesa, gira a cadeira, flutua isso, flutua aquilo, né? Ele contava de uma reunião que começou a voar coisa por tudo quanto é canto da sala. O pessoal, ai meu Deus, o que vai acontecer? E você via que ele, Peixotinho, no controle dos fenômenos, sem se alterar com aquilo ali, né? Porque o que ele está fazendo? Ele está sendo dotado de forças transitórias que consomem, vão demandar o seu custo energético, mas estão relacionados ao indivíduo conseguir obter o máximo da sua potencialidade, né? Desculpa, Antônio Carlos, você tem 5 minutos, tá? Agora eu encerro. Isso. Né? Que aqui, basicamente, a ideia foi só da gente discutir os princípios básicos, né? Hoje, a ideia é muito mais deixar vocês com pulga atrás da orelha do que
responder, dividir com vocês as minhas inquietações, né? Mas aí, só lembrando, a gente, na aula seguinte, a gente vai ter o foco principal, a comunicação à distância, da telefonia à psicofonia, né? A gente pensa... outro dia eu estava lembrando, né? São mais ou menos 72 questões no Livro dos Espíritos, do Kardec perguntando sobre como é essa comunicação à distância. Porque imaginem o seguinte, é algo que a gente não imagina, na época não se tinha ideia nenhuma, né? Só para vocês terem uma ideia como a comunicação à distância não é natural do nosso ser, uma vez eu viajei a trabalho e fui falar pela família pelo computador. O meu filho era muito pequeno, aí ele viu a cabeça do pai na tela, aí eu vi que ele correu para trás da mesa e ficava passando a mesa assim, procurando o resto do corpo, porque se a cara estava ali, o corpo devia estar embaixo da mesa. Ele ficava toda hora tentando procurar, porque não é natural você olhar o indivíduo, você está vendo aquela cabeça, cadê o resto? Né? E a nossa terceira aula, o foco, eu até gosto mais de dizer que o foco é na desobsessão, que como processo ele é muito mais rico, muito mais interessante, né, que o processo de obsessão, né, que é do controle, a liberdade do ser, né, como o ser se situa no espaço sem as prisões dos nossos, digamos assim, grilhões passados. Eu agradeço a vocês a oportunidade e estou aí à disposição. Antônio Carlos, a gente costuma aplaudir, né, o expositor depois que ele termina. Então, todos estamos aplaudindo você agora. Tá? Muito bom, muito bom. Tem uma perguntinha aqui. Aliás, é uma perguntona, tá? Que a Tereza pergunta. No chat, qual é a diferença entre eletricidade e magnetismo? É que, na verdade, eletricidade era quando se estudava apenas a parte elétrica, né? E magnetismo apenas a parte magnética, né? E a gente descobriu que, na verdade, eles são uma coisa só. Né? É o eletromagnetismo. São irmãos. Irmãos inseparáveis. Univitelinos, unidos pelo cérebro e pelo estômago. Univitelinos, absolutamente univitelinos. Nádia, você quer agradecer ao nosso amigo pela sua apresentação? Eu tenho uma observação. Saulo, por favor. É uma observação. Só vou fazer, aliás, duas, mas vai ser muito rápido. Primeiro é uma pergunta, mas não tem a ver com o tema. Tony, você usou matemática para as suas figuras? Eu só uso matemática. Ótimo. Então, aí fica a observação. Recursos como matemática, um software de cálculo científico maravilhoso e que nos permite promover, ajudar aquele amálgama citado pela Nádia na sua palestra de sábado passado. Né? Recursos digitais que hoje nos permitem falar sobre coisas tão graves para nós. A outra é uma simples observação. Eu vou participar daqui a pouquinho de uma reunião mediúnica que ocorre de 15 em 15 dias e tal, aqui no ambiente em que eu estou. E numa dessas reuniões, há coisa de um mês, uma médium veio me perguntar alguma coisa, e essa alguma coisa estava ligada ao seguinte: quando o espírito perseguidor se afastava do médium falante que o auxiliou, outra médium a que me veio fazer pergunta disse o seguinte: eu sinto como se ele estivesse desincorporando de mim. Quando você mostrou as duas bobinas produzindo campos e esses campos interagindo, imediatamente eu me lembrei disso. Ou seja, o médium, e você usou essa expressão, o médium na mesa recebe influência e produz influências no campo das propagações produzidas por ele, em torno dele, pelo espírito comunicante, etc. Muito, muito interessante a colocação que você fez nesse sentido. Aliás, muito obrigado, meu amigo. Você continua o mesmo, né?
Obrigado. Deixa eu só, tem uma pergunta aqui também, né, sobre o que é monismo. O monismo é a ideia que é um foco central. Se você pensar o seguinte, tinha as correntes dualistas, né, que aí tem bem ou mal, né, aí aquela ideia do maniqueísmo e tudo, e há uma corrente monista, né, onde há um bloco só, há uma entidade só. Do ponto de vista filosófico, quem melhor estabeleceu o monismo, né, para mim, na minha opinião, é o Baruch de Spinoza, o Benedito de Spinoza, que eu brinco que eu gostei dele, porque ele era parecido com meu pai, ele era expulso de tudo quanto é lugar que ele vivia, né? Porque o meu pai, que o pessoal sabe que conheceu aqui, ele era um trabalhador, mas ele era um criador de caso de prima, né? Então, ele foi expulso de um monte de lugar. Aí, quando eu li o Spinoza, eu falava, pai, encontrei, deve ser da mesma tribo que você, pai. Né? Porque ele foi expulso de Portugal, aí vai para a Holanda, aí vem, aí a sociedade judaica holandesa diz que nenhum judeu pode falar com ele, né? E vale a pena ler Ética, né? Que é demonstrada a maneira dos geômetras, né, que é a prova que você pode ter um pensamento físico-matemático e extrapolar para a filosofia. Eu não sei se tem mais pergunta. Eu tinha, mas agora nós não temos tempo, Antônio Carlos. Eu me lembrei do Popper, que ia perguntar a você quando você falou da repetibilidade. Eu ia falar do Sócrates, por causa do método, quando você falou da ciência, porque isso também é Sócrates, que é indutivo. Eu ia pedir a você para falar sobre o nosso pensamento deixa de acontecer, quando você citou o nosso querido André Luiz, nós somos seres de pensamento contínuo, mas depois do processo obsessivo, mas você vai desenvolver isso. Nos próximos encontros, nós teremos a felicidade de novamente ouvir você. E depois desta tarde, queria falar com você sobre o livro do Romanelli. Quero discutir isso com você, porque nós temos, num projeto, nós fizemos uma reunião, Saulo e César sabem disso, mas nós vamos contar para todo mundo, porque nós vamos fazer um trabalho novamente da editora. Mas, enfim, como não temos tempo, e eu lamento muito, sempre o tempo nos perseguindo, mas, enfim, nós resistiremos. Então, quero agradecer demais a você, Antônio Carlos, que volta, que retorno grandioso você teve aqui para nossa alegria e nosso enriquecimento. Nós hoje começamos esta tarde de gala, não só pelo ressurgimento, digamos assim, ou pela retomada das atividades do ICEB, e começamos com uma aula magnífica do Altamiro, e depois agora temos a sua também magnífica, de modo que nós estamos aqui numa tarde de gala, por esses motivos, o motivo do ICEB, e já ouvimos 2 motivos, daqui a pouquinho nós vamos ouvir o terceiro, tenho certeza que nós vamos continuar engalanados. Meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido especialista nesta área, na qual sou tão carecente de tudo, que Deus ilumine a você, como já pensamos em iluminar o Altamiro, e que também essas bênçãos possam já estar recaindo sobre o nosso conte que está chegando. Muito obrigada, um beijo no seu coração e na sua cabeça também, viu? Obrigado. E na sua também, Altamiro. Antônio Carlos, retira aí o seu... Muito obrigado.